Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal sobre futebol africano. Ou seja, nós já estamos na Copa Africana de Nações, basicamente. Então a gente resolveu fazer uma espécie de guia da Copa Africana de Nações, dividido em duas partes, tá? Essa primeira parte vai ser um guia da Copa Africana falando dos favoritos à Copa Africana de Nações e aí trazendo mais informações, trazendo as convocações e alguns contextos dessas seleções e o porquê delas serem favoritas. Aqui será um top 5 das seleções favoritas à Copa Africana de Nações. A segunda parte do guia, a gente vai fazer um top 5 de seleções que podem surpreender durante a Copa Africana de Nações. Não necessariamente vencer o título, mas surpreender, chegando às quartas de final, chegando até uma semifinal, seleções que não estão tanto assim nos prognósticos ali entre as favoritas para chegar longe. Então, cara, primeiramente eu preciso que você já deixe um like aqui, porque esse conteúdo é independente e, cara, cada like aqui ajuda muito. Será que a gente consegue 100 likes aqui só nesse vídeo? Se a gente conseguir 100 likes nesse vídeo, nessa meta, vai ajudar muito o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas que estão aí, digamos que, procurando algo sobre Copa Africana de Nações e acabaram de achar aqui o África Mamba. Inclusive, se inscreva aqui no canal e sempre agradecendo, porque chegamos a 6 mil inscritos aqui no canal com um pouco mais de um ano. Um canal sobre futebol africano chegando a 6 mil é muito importante, é muito massa. E também, quem quiser fazer aposta, é lá na KTO, tá? Cara, a KTO, a gente tem uma parceria há quase um ano. A KTO é a única empresa que patrocina o meu canal e as minhas ideias sobre o futebol africano. E eles colocaram o cupom AFRICABR para vocês apostarem lá durante a Copa Africana de Nações também. Então, cara, por favor, se tiver 100 pessoas que deem like aqui, se 50 usarem o cupom AFRICABR para apostar na KTO, vai ganhar 20% de bônus e ainda vai ajudar muito mais do que vocês imaginam aqui o projeto independente para a gente seguir também. E antes da gente ir pro guia, eu preciso agradecer vocês por outra coisa, cara. Graças à moral que vocês me dão, eu serei um dos comentaristas do Grupo Band durante a Copa Africana das Nações. Eu já tinha agradecido aqui quando eu fiz os comentários, fui como comentarista lá na Casa TV, e agora volto para agradecer vocês aqui nesse vídeo a oportunidade de ter o microfone para falar coisas importantes sobre o futebol africano, e eu vou estar representando o meu maior sonho como profissional, transmitir uma Copa Africana de Nações e ainda como comentarista. Então, cara, no Grupo Band eu já estreio na abertura entre Costa do Marfim e Guiné-Bissau, Senegal e Camarões na outra semana, dependendo de qual semana você esteja vendo. Faço Costa do Marfim, Nigéria, faço Cabo Verde e Egito também, e devo fazer mais outros jogos, ou pela Band, no YouTube da Band, ou também no Band Esportes, que é o canal fechado da Band, ou também até mesmo no canal fechado da Band, que passa também pelo canal Esporte da Band aqui no YouTube, beleza? Dito isso, vamos para a quinta colocação. Deu uma seleção que eu coloco na quinta colocação, mas é uma seleção que tem realmente boas capacidades, digamos assim, físicas, de conseguir um título da Copa Africana de Nações, ou seja, reconquistar o título, que é a Argélia. E por que eu coloco a Argélia na quinta colocação? Né? A Argélia de Belmadi, e como vocês já estão vendo aí, é uma seleção que tem bastante poderio ofensivo, principalmente, tem Mahrez, tem Bounedjah, tem Slimani, tem realmente uma seleção, sim, maneira mesmo, que pode chegar à final e pode reconquistar o título. Lembrando também, cara, que a Argélia, ela tem um grande desfalque, né, que é o Gouiri. Cara, o Gouiri era, para mim, o jogador que eu tava mais curioso para poder assistir, porque é um jogador que pode até modernizar o esquema do Belmadi, inclusive colocar um esquema com dois atacantes, como a Argélia até vinha jogando com o Gouiri aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele se lesionou, infelizmente não participará. Ou seja, sem Gouiri, a Argélia volta para aquele esquema com duas opções de atacantes de área, que é exatamente os dois centroavantes que estavam no título da Argélia em 2019, que é o Bounedjah, o centroavante que fez o gol do título contra a Senegal na final, e o velho e artilheiro Slimani, que joga ainda no Coritiba durante a publicação desse vídeo, que fez uma pré-temporada, digamos assim, da Copa Africana boa, marcando gols, e vai disputar aí com o Bounedjah a titularidade da Argélia durante essa Copa Africana das Nações. Importante a gente falar, retornando aí a essa convocação da Argélia, que a gente tem bons nomes, né? Leida Mahrez, Bounedjah, Slimani, a gente tem o Benacer, um jogador que já vem atuando num bom nível no Milan nas últimas temporadas. A gente tem o Mandi ali no setor defensivo comandando, o Atal, lateral direito também, que eu gosto muito, joga no futebol francês.
e, sobretudo, uma Argélia que cada vez tem buscado mais a sua força na sua diáspora, assim como o Marrocos, jogadores nascidos na França, mas vem fazendo essa renovação gradualmente, pelo menos durante a Copa Africana das Nações. É importante falar, né, cara, que o Belmadi ele chega no momento em que a reconquista do título da Argélia é muito importante. A Argélia, que foi campeão em 2019, ficou a 35 jogos sem perder até as eliminatórias para até a Copa Africana das Nações, na verdade, em 2022. E em 2022 a Argélia decepciona todo mundo, né? Acaba caindo na fase de grupos quando era a principal favorita para conquistar o bicampeonato, inclusive ganhando de todo mundo antes da Copa Africana das Nações, ficando 35 jogos sem perder. Então a Argélia busca mais um título. A Argélia que venceu lá em 90 com Rabah Madjer, reconquistou o título 29 anos depois com Slimani e companhia, e agora vê nessa convocação aí uma seleção muito bem equilibrada em todos os setores. E principalmente, a gente tem uma desconfiança do que essa Argélia pode mostrar, porque a gente confiou muito nessa Argélia, cara, na última Copa Africana e ela decepcionou. E agora a Argélia tenta retomar essa confiança com seu próprio público, com seus próprios torcedores, para reconquistar esse título. E o nome desse título, caso venha, é Djamel Belmadi, que vai para sua terceira Copa Africana das Nações, 2019, 2022 e agora 2024. Esse cara vai ser a figura, e já é a figura dessa Argélia que vai buscar o tricampeonato da Copa Africana de Nações. Na quarta colocação, eu vou colocar uma outra seleção do norte-africano, que é essa que vocês estão vendo aí, o Egito. E o porquê eu vou colocar o Egito em quarto lugar e não em terceiro lugar? Vamos lá, cara, o Egito é o maior campeão africano, 7 títulos na história da Copa Africana das Nações, é uma seleção que ficou muito marcada nesse século XXI por aquele tricampeonato, 2006, 2008 e 2010, onde o Egito dominou o cenário do futebol africano, tanto a nível das seleções quanto a nível de clubes, porque o Al-Ahly também estava vencendo quase tudo naquela época. Só que tem um detalhe, depois daquele tricampeonato com a Butrika, Hassan, El Hadari e companhia, o Mido, lembra do Mido, cara? É esse Egito que conquistou com Sherrata como técnico o tricampeonato. Mas desde então, o Egito tem, como é que eu posso dizer? O Egito, cara, ele tem acumulado traumas, tá? O Egito foi vice-campeão, tomando uma virada na final para Camarões em 2017. Salah estava nesse vice-campeonato. O Egito foi eliminado nas oitavas de final para a África do Sul, numa Copa Africana em que o Egito era o grande anfitrião em 2019, caiu nas oitavas em casa, e em 2022 o Egito novamente foi vice-campeão também com o Salah. E isso vai colocar uma perspectiva interessante para a carreira do Salah, porque se a gente for falar de jogadores, por exemplo, que podem entrar ali no panteão dos maiores jogadores, e o Salah já está entre eles, mas se a gente for colocar naquela prateleira de considerar quem são ou quem é o maior jogador da história do futebol africano, o Salah, no mínimo, vai ter que vencer uma Copa Africana das Nações, porque vamos dizer que a prateleira de lendas do futebol africano é gigantesca. Então, se você não ganha a Copa Africana das Nações, é quase como se você não tivesse a validação, digamos assim, dos africanos, do futebol africano, da Copa Africana das Nações, que é o torneio mais importante do futebol africano, das seleções, é o torneio mais representativo também. E Salah já entra nessa Copa Africana das Nações com uma grande pressão, né? Finalmente, tentar vencer com essa geração do Egito uma Copa Africana das Nações. E como vocês estão vendo aí na convocação, cara, o Egito, ele é basicamente uma mistura de jogadores do Al-Ahly e do Zamalek, né? O Egito como futebol e como estrutura, o histórico do Egito sempre foi um histórico de uma seleção que sempre formou seus jogadores em casa, jogadores que continuam jogando no Al-Ahly por muitos e muitos anos, no Zamalek também, e poucos jogadores normalmente são exportados para fora do Egito. O Salah, apesar de ter começado no Egito, é um desses atletas que foram exportados, digamos, para fora do Egito. Foi um caso diferente, foi para o Basel e agora é simplesmente o melhor jogador africano, talvez aí do futebol europeu, com certeza, né? Em 2023 foi o jogador que mais marcou gols aí através dessa representação de jogadores africanos na Europa. Ele marcou 36 gols em 2023, com assistências, deu acho que 56 ou 59 gols e assistências pelo Liverpool em todo o ano de 2023. Então o Salah ele tem a capacidade de potencializar essa seleção do Egito, que é uma seleção do Rui Vitória que é muito bem esquematizada
esquematizada, que tem um esquema tático muito bem organizado e com jogadores que atuam juntos e que já se conhece do futebol egípcio há um bom tempo. Então, essa seleção e essa geração do Egito, agora em 2023, é a seleção que boa parte já se conhece desde a Copa Africana de 2019 em casa, foram vice-campeões em grande parte também na última Copa Africana contra Senegal. Então, assim, é uma seleção que a gente espera sempre algo mais, no mínimo uma semifinal, no mínimo uma final, e com o Salah, essa seleção ela pode ser potencializada ao dobro, ao triplo, porque o Salah realmente decide jogos difíceis, mesmo quando coletivamente o Egito parece sofrer ou bater um teto técnico. É isso que a gente viu na última Copa Africana. O Salah, durante o mata-mata, colocou o jogo no bolso. O jogo contra Camarões, por exemplo, na semifinal, Salah colocou o jogo no bolso e levou o Egito para a grande final. Então é isso, o Egito é o maior campeão, o Egito busca reconquistar, digamos assim, a Copa Africana das Nações após aquele tricampeonato entre 2006, 2008 e 2010, e vai ser muito na figura de Salah e Mostafa Mohamed, que é esse jogador 9 aí, geracional do Egito, formado no Zamalek também e que atualmente joga no futebol europeu. O Egito tem tudo para talvez chegar numa nova final e quem sabe ganhar o título, tá? Hoje o Egito, ele é muito mais potencializado pelo fato de ser o Salah e pelo fato de ser o Egito, que conhece muito de Copa Africana das Nações, então nunca dá para desperdiçar essa seleção, que tem Salah como líder técnico, como líder mesmo dessa equipe e é um grande combinado do futebol egípcio, principalmente de jogadores do Al Ahly e do Zamalek. E agora vamos à terceira colocação. E por que eu coloco a Costa do Marfim na terceira colocação e não o Egito? Porque o fator local aí vai preponderar muito durante essa Copa Africana das Nações. Obviamente que, enquanto eu falo aqui, pode ser que a Costa do Marfim, que nem o Egito, que sediou em 2009, caia nas oitavas de final. Nada disso impede. Só que essa Costa do Marfim, e já colocando a convocação na tela de vocês, é uma seleção muito bem equilibrada em todas as posições. Eu coloco a Costa do Marfim a nível de elenco, no papel, no top 3 de seleções do continente africano. A Costa do Marfim vai sediar, ou já está sediando a Copa Africana das Nações, e, cara, é uma seleção que, por exemplo, tem bons nomes que eu gosto desde o setor defensivo, principalmente no setor defensivo ali, cara, dois jogadores estão jogando muito bem, que é o Kusunu, né, o Kusunu, para quem tá observando o Bayer Leverkusen e Xabi Alonso da Bundesliga e na temporada europeia, sabe que é um jogador de confiança, que vem tendo um bom desempenho ali no setor defensivo do Bayer Leverkusen, um jogador captado lá no futebol francês também, em clubes menores, e que vai desempenhando muito bem o seu papel na Bundesliga. Um outro jogador que eu gosto muito, cara, esse para mim assim, é de elite, tá? Que é o John Mandé. O John Mandé é um zagueiro que no momento que eu tô gravando, ele joga no Sporting de Lisboa, ou Sporting de Portugal, lá no futebol português. E, cara, ele certamente não vai passar essa temporada 2023-2024 no Sporting Lisboa. O John Mandé é um jogador de elite. E entre zagueiros africanos, que eu posso colocar aí no mapa como jogadores que serão jogadores de elite nessa geração, o John Mandé da Costa do Marfim é um deles. Eu coloco muita fé nesse zagueiro que certamente vai jogar uma Premier League e vai jogar um nível ainda maior de competitividade do que o campeonato português, por exemplo. Então, é um setor defensivo que tem o Kusunu em bela fase do Bayer Leverkusen, tem o John Mandé e como vocês estão vendo aí, novamente, a gente tem até o Evan Indica, né, que é um jogador que, enfim, se naturalizou também para jogar na Costa do Marfim. Ele tá jogando na Roma também, um jogador que a gente esperava até um pouquinho mais dele, mas ele vem jogando na Roma, vem tendo o mínimo aí de estabilidade no clube de José Mourinho. E aí, cara, se a gente vai para os meio-campistas, é sacanagem, né, cara? A gente vai para um meio-campo com Franck Kessié, aquele mesmo, ex-Milan, Atalanta, Barcelona, que está no Al Ahly da Arábia Saudita, e Brahim Sangaré, cara. Esse é um caso interessante, porque o Brahim Sangaré, por muito tempo, ele foi comparado com o Yaya Touré pelo estilo de jogo, pelo biotipo e pela qualidade. Obviamente que a Yaya Touré é melhor que o Sangaré. Só que o Sangaré, nas últimas temporadas, após aí dando uma flopada no começo da carreira no futebol francês, com o Toulouse, que também não foi muito bem nas últimas temporadas, aí sempre caindo para a segunda divisão, voltando, o Sangaré fez boas temporadas no PSV, por exemplo. E quem assiste futebol europeu sabe o que eu estou falando. As últimas 2 temporadas do Sangaré pelo PSV foram excepcionais, inclusive levando a equipe à Champions League. E aí, esse futebol dele o levou agora, recentemente, para o Nottingham Forest da Premier League. Então, assim, um meio-campo com Franck Kessié e Sangaré, que são jogadores de estilos de jogo diferentes,
O Franck Kessié é um jogador que até aparece mais na área, um pouco mais de finalização. O Sangaré também tem um poder bom de finalização, mas é um jogador mais de condução, de quebrar linha, de passes. Um jogador realmente, assim, um pouco mais parecido, tá? Generalizando um pouco, mas um pouco mais parecido com o estilo do Yaya Touré mesmo, no trato da bola, na condução da bola. Então, esse meio de campo, o Franck Kessié e Sangaré, promete muito nessa Copa Africana das Nações. E aí, cara, a gente pode colocar ali também o Seri, que já tá jogando há um bom tempo, e o Seko Fofaná, né? O Seko Fofaná, também um desses grandes meio-campistas que também foram para a Arábia Saudita. E aí, vamos lá, cara. Franck Kessié, Seko Fofaná e o Sangaré é um trio de meio de campo que vai liderar essa equipe durante a Copa Africana das Nações e que vai ser uma equipe muito concentrada no controle do jogo, cara. E eu, sério, a Costa do Marfim realmente dá para esperar muita coisa, principalmente com uma seleção com esse meio de campo muito bem equilibrado, com um setor defensivo muito bem equilibrado e, sobretudo, esse ataque, cara. Esse ataque com Sebastian Haller, que vai para sua segunda Copa Africana das Nações, a grande referência técnica no ataque da Costa do Marfim. A gente tem o Jonathan Bambá, cara. O Jonathan Bambá que fez boas temporadas aí, há uns anos atrás, no Lille da França, né? Jogando muito bem naquele ataque com o Nicolas Pepe também, que também é jogador da Costa do Marfim. O Bambá acabou se naturalizando, né? Aceitando o convite para representar a Costa do Marfim. Ele que chegou a jogar nas categorias de base da França. O Jonathan Bambá aí tem basicamente um ano e meio aí de jogador da seleção da Costa do Marfim. Então a gente tem o Christian Kouakou, por exemplo, lá ele, né? E tem o Karim Konaté. O Karim Konaté, cara, eu já falei sobre ele, eu tenho um vídeo aqui sobre o Karim Konaté analisando esse jogador, tá? Eu gosto muito do Karim Konaté, eu acredito que em 2, 3 temporadas ele será um jogador ainda mais em evidência no projeto da Red Bull, no RB Salzburg. Eu tenho ainda uma ideia de que ele será uma grande venda, ou será a maior venda da franquia do RB Salzburg após o Haaland. Então, o Karim Konaté é aquele jogador formado na Costa do Marfim, vem se desenvolvendo aí na Áustria, no Red Bull Salzburg, quem sabe dê um salto daqui a 2 temporadas até para jogar na Bundesliga ou ir direto como o Haaland fez para uma Premier League ou para uma Bundesliga, que seja um Borussia Dortmund, por exemplo. Então, o olho em Karim Konaté, um jovem que eu coloco muita fé e que vai ser essa sombra, digamos assim, dos atacantes ali como o Sebastian Haller, o Jonathan Bambá e assim como o Kouakou, a gente tem o Jeremy Boga, né? Eu não vou falar Boga, porque eu falo Boga, a galera começa a pular ele, né? Mas eu vou falar Boga. E o Jonathan Boga, ele tá jogando muita bola também no futebol francês, né? Ele deu aquela flopadinha na Atalanta, né? Depois de fazer boas temporadas no Sassuolo, lá da Itália. Mas, cara, é um jogador que, cara, como é que eu posso dizer? Ele voltou a jogar um bom futebol jogando no Nice da França. O futebol francês é um futebol intermediário, uma liga intermediária muito interessante para desenvolver talentos. Claro, o Boga, há muito tempo, já não é mais aquele grande jovem de 17, 18 anos, mas é um jogador que vai ajudar muito, inclusive, talvez um dos favoritos para ser um dos grandes assistentes aí dessa Copa Africana das Nações. Então, cara, Jeremy Boga, Sebastian Haller, Karim Konaté, o Max Gradel, que é um jogador aí, um dos mais experientes dessa geração da Costa do Marfim, Nicolas Pepe também, que tá numa queda, mas assim, dentro da seleção, o marfinense, ele sempre costuma entregar bastante. O Omar Diakité e o Simon Adingra, inclusive tem um vídeo aqui falando sobre jogadores que podem estourar até 2024. O Adingra do Brighton é um desses jogadores. Simon Adingra, um jogador de lado de campo. Então, assim, cara, a Costa do Marfim, para mim, é uma das seleções aí top 3 que tem todos os setores, tanto defensivo, meio de campo e o ataque muito bem equilibrado. É impressionante como essa geração da Costa do Marfim parece que vai chegar em 2026 para a Copa do Mundo, caso se classifique num auge dessa geração, que tem uma responsabilidade muito grande, né? Pós o título da Costa do Marfim em 2015, naquela geração de Didier Drogba e irmãos Kolo Touré, a Costa do Marfim não tem tido bom desempenho na Copa Africana das Nações. E agora, sendo anfitriã e com essa geração muito interessante de jogadores mais jovens, de média idade, jogadores aí acima de 30 anos, que não são tantos jogadores assim acima de 30 anos, são bem poucos, inclusive, a Costa do Marfim vai buscar o título aí basicamente 10 anos depois, quase 10 anos depois do título lá em 2015, com Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, Kalou e companhia. Top 3 estão para a Costa do Marfim. Agora, a segunda seleção evidentemente é o Marrocos, tá? E cara, o Marrocos é uma seleção interessante a gente avaliar ela, porque a seleção do Marrocos existe uma questão, tá? Ou a gente fala da seleção do Marrocos, sensação do continente africano pela Copa do Mundo, semifinalista em 2022, ou a gente fala do Marrocos que não costuma ir bem na Copa Africana das Nações, tá? Tem um dado interessante sobre essa seleção de Marrocos. Eu fiz uma análise aqui, fui vendo as últimas campanhas e, cara,
Assim, o Marrocos, vamos lá, né? Primeiro que o Marrocos não vence uma Copa Africana de Nações desde a década de 70. Das grandes seleções, é uma das seleções, ou é talvez a seleção que há mais tempo não vence, né? A gente tem Gana que venceu em 82, o Marrocos chegou aí a uma final da Copa Africana em 2004 contra aquela Tunísia dos brasileiros. Tem um vídeo aqui falando sobre os brasileiros da Copa Africana de Nações que foram campeões. E desde 2004 o Marrocos basicamente não vai para uma final da Copa Africana de Nações. E o Walid Regragui sabe que uma coisa é jogar e ir bem numa Copa do Mundo e outra coisa é enfrentar todas as adversidades que a gente vai encontrar, como o Marrocos, por exemplo, em relação aos adversários no continente africano. Jogar a Copa Africana das Nações, jogar a Copa do Mundo são realidades extremamente diferentes, de níveis de dificuldade, de níveis aí de adaptação também. Então, assim, cara, nada garante que Marrocos vai ganhar essa Copa Africana das Nações. Por outro lado, o Marrocos tem um peso muito grande, que é voltar a ganhar uma Copa Africana das Nações. Tá? O Marrocos ainda tem uma Copa Africana das Nações para fazer antes da Copa do Mundo, lá em 2026, é a edição 2025, mas tem a edição 2026, que vai sediar também a Copa Africana das Nações. Então, tudo indica que se Marrocos não vencer nessa edição, Marrocos vai com tudo para vencer pelo menos a edição de 2025. Mas enquanto isso não acontece, colocando a convocação aí, a gente percebe que a seleção do Marrocos é uma seleção, cara, absurda, tá? Uma seleção que, assim como a Costa do Marfim, é muito bem equilibrada, né? O Marrocos que venceu aí a sua última Copa Africana das Nações lá em 1975, cara, há 49, cara, faz quase 50 anos que o Marrocos não vence uma Copa Africana das Nações. Então tem um peso gigantesco para essa geração vencer essa Copa Africana das Nações, que é algo que não acontece há muito tempo. E vocês olhando aí a lista, a gente tem o Bonu, né, o velho Bonu, né, cara, que nem é tão velho assim, já tá envelhecendo também, mas enfim, um jogador e goleiro geracional aí, e um dos melhores goleiros do mundo também, o Bono. A gente tem uma defesa ali com o Sainz também, que tá batendo o teto dessa geração. Talvez o Sainz seja um dos poucos jogadores da geração de 2002 que não vão jogar, ou muito dificilmente vão jogar a Copa do Mundo de 2026. Por outro lado, a gente tem o Aguerd, né, que vem de boa temporada no West Ham da Premier League. O Shadi Riad, eu tenho um vídeo aqui sobre o Shadi Riad também, tá? Jogador criado em La Masia, em Barcelona, tá jogando pelo Betis e tem aí uma perspectiva até que o Barcelona recompre o Shadi Riad, tá? Depois de uma temporada bem interessante que ele vem fazendo pelo Betis lá na La Liga. A gente também tem outros jogadores, evidentemente, que a gente tá falando do Hakimi, para mim o melhor lateral direito do mundo aí nesse sistema defensivo do Marrocos e que vai ser muito importante. O Marrocos que tem essa coisa, né, do Hakimi e do Mazraoui, dois jogadores laterais direitos assim. E aí é aquela coisa, né? O Walid Regragui ele jogou com os laterais invertidos, que é uma nova tendência do futebol aí nos últimos anos. A Copa do Mundo mostrou muito isso, né? A questão dos laterais invertidos. Lá, um lateral direito com o Mazraoui jogando como lateral esquerdo. Então vamos ver como o Mazraoui vai ser utilizado pelo Walid Regragui nessa Copa Africana das Nações, mas certamente será muito utilizado ou como lateral esquerdo ou fazendo uma dobra ali junto com o Hakimi durante a Copa Africana das Nações, né? Lembrando que o Atia Alá é o jogador que é um lateral esquerdo de origem, né, jogador do Wydad Casablanca, também disputou a última Copa do Mundo. E pelo meio de campo, a gente tem, cara, aí para mim o grande diferencial dessa seleção, né, que é o Amrabat, que está no Manchester United, o El Ezal Azuzi, que vem aí se destacando também pela seleção sub-23, recebeu essa oportunidade de jogar uma Copa Africana de Nações, o Amalá também, o outro jogador que costuma aí sempre estar nas convocações da seleção do Marrocos, o Onaí, esse vai ser muito importante essa Copa Africana de Nações para o Onaí, porque ele tem, após a Copa Africana de Nações, ele jogou a Copa do Mundo, ele jogou muito, né? Mas ele tem oscilado assim como o Olympique de Marseille nessa temporada. Foi eliminado ainda na pré-Champions League, muita turbulência na direção do Olympique de Marseille e o Onaí também oscilando, assim como o elenco do Olympique de Marseille durante essa temporada 2023-2024. Mesmo assim, fez alguns gols, mas ainda tem sido bastante aquele jogador que fica entre a reserva e entre a titularidade, entrando no segundo tempo, em algumas opções durante os jogos, chegando como titular. Então, para o Onaí, essa Copa Africana das Nações vai servir como uma vitrine muito boa para ele, até para a gente saber se ele vai continuar no Olympique de Marseille na próxima temporada e como essa Copa Africana das Nações pode voltar a valorizar o seu passe. Eu sou muito fã do Onaí, tá? Para mim, ele é o meia dessa seleção mais talentoso e o diferencial do Marrocos nessa Copa Africana das Nações. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, as primeiras edições, as primeiras rodadas, perdão, lá na Casa TV, que eu fiz as transmissões, eu falei, cara, como o Onaí é o jogador que faz a diferença. E ele não jogou
as primeiras 2 rodadas por causa de uma lesão, e fez muita falta, porque é o jogador que tira aquela pressão ali naquele meio campo do Marrocos, é um jogador que sempre atua em progressão, né? Então o Rabah faz o trabalho sujo ali também, e o Onahi é um jogador que tira a pressão no meio de campo ali, libera o jogo, distribui o jogo, conduz a bola de uma forma, assim, muito interessante, e é um jogador que normalmente faz aquela triangulação com o Hakimi ali, que é um estilo de jogo na hora de atacar, na forma de atacar, muito característico do Marrocos. As triangulações entre Hakimi, Onahi e aí um jogador de área como o En-Nesyri, que para mim é um dos melhores cabeceadores do mundo, tá? Muito subestimado o En-Nesyri, tá? Não é um craque, a gente sabe, mas é um jogador que faz o seu papel de centroavante muito bem e será um diferencial do Marrocos nessa Copa Africana. E também é sempre bom falar, né? O Ziyech aí também, mais uma vez, em mais uma Copa Africana de Nações. O Ismael Saibari, que assim como o Sangaré também fez uma boa temporada no PSV, ainda vem fazendo uma boa temporada do PSV. Inclusive, Sangaré e Saibari, né? A grande dupla do começo da temporada do PSV e da última temporada também no futebol holandês. O Amine Adli também aí, para mim, a grande, pode ser o grande coringa, tá? Dessa seleção de Marrocos, um jogador que, assim como outros jogadores aí do continente africano, nasceram na França, até chegaram a fazer as categorias de base da seleção francesa e optaram por representar o país dos seus pais, ou do seu pai, ou da sua mãe. E o Amine Adli é esse jogador que vai disputar sua primeira Copa Africana de Nações, e em todos os jogos que ele entrou, inclusive substituindo o Ziyech quando estava lesionado, entrou muito bem. Então o Amine Adli pode até se titular nessa seleção do Marrocos aí durante a Copa Africana de Nações, ou sendo aquele 12º jogador. O Amine Adli também jogador do Bayer Leverkusen, que vai ser uma grande sensação da Europa, treinado pelo Xabi Alonso, tá? Então, olho em Amine Adli, e também dentro dessa lista aí, olho em, aí lá ele de novo, né? Bilal El Kanous, um jogador em franco desenvolvimento no futebol belga, foi o jogador mais jovem na história da seleção marroquina a disputar a última Copa do Mundo, a disputar uma Copa do Mundo, e é um jogador que vai evoluir muito nas próximas temporadas ainda, deve sair do futebol belga em breve e disputar um nível competitivo maior, digamos assim, talvez uma Premier League, uma Bundesliga, então é bom ficar de olho nele e em outros jogadores marroquinos, tá? Então, cara, agora, obviamente que depois de Marrocos, que está basicamente 49 anos sem conquistar um título da Copa Africana das Nações, a gente vai para Senegal, a primeira seleção, a grande favorita, e aí é aquele peso, né? Já foi muito difícil para Senegal conquistar o seu primeiro título, depois de várias frustrações, inclusive desde aquela geração de 2002, de Diouf, do próprio Aliou Cissé, e aí 20 anos depois conquista o seu primeiro título da história na Copa Africana das Nações, né? E sempre lembrando que tem frustrações no meio disso, né? Em 2019, uma edição antes da Copa do Mundo da Copa Africana de 2022, o Senegal, por exemplo, cara, o Senegal foi vice-campeão, perdeu a final para a Argélia. Depois acabou sendo campeão em 2022. E mais difícil que conquistar o título da Copa Africana de Nações, um título inédito, é manter esse título. Então, o Senegal vai jogar, entre aspas, contra ele mesmo. E é uma pressão gigantesca defender um título dessa grandiosidade que é a Copa Africana das Nações. Mas se a gente for ver o nível de convocação do Senegal, dá para compreender que o Senegal, sim, é o favorito por várias questões, inclusive pelo equilíbrio tático e pelo equilíbrio do seu elenco. Olha essa convocação de Senegal, o Edouard Mendy, já foi melhor do mundo, né, melhor goleiro do mundo também, jogando pelo Chelsea, está jogando no futebol da Arábia Saudita, vem jogando melhor até nos últimos meses. Agora, inclusive, em dezembro, se não me engano, o Edouard Mendy foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Saudita pelo Al Ahly. Então, assim, está retornando o seu nível técnico no momento mais ideal, né? Que é a Copa Africana de Nações. Então, é uma seleção com o Edouard Mendy. Gosto muito do Moridial, Diaw, que vem jogando bastante bem, assim, no Clermont Foot do futebol francês. A gente vai para um sistema defensivo ali com Abdou Diallo, a gente vai com o Sek, com o Fodé Diallo também, o Formose Mendy, a gente vai evidentemente ali para a grande figura do sistema defensivo, que é o Kalidou Koulibaly, o Moussa Niakhaté também, que vem fazendo uma boa temporada pelo Nottingham Forest, tá? Na Premier League, enquanto eu falo aqui, e o Youssouf Sabaly, lateral direito, que para mim, cara, quando ele não joga, Senegal sente muito, porque e sou muito fã do atleta Youssouf Sabaly, lateral direito, joga muita bola, eu gosto muito dele, ele voltando de lesão agora para jogar por Senegal na Copa Africana das Nações, vai ser um grande reforço para essa geração, que é muito bem equilibrada no sistema defensivo. Se a gente for pelo sistema aí de meio campistas, e aí é bom falar, cara, Senegal
é uma seleção que venceu basicamente todas as competições de base durante 1 ano e meio, aí nos últimos quase 2 anos, 1 ano e meio, campeão sub-17, campeão sub-20, campeão da Chan, que é um torneio ali de seleções apenas com jogadores dos clubes locais, das ligas locais do continente africano, ou seja, é uma seleção que vem desenvolvendo o seu potencial da melhor maneira possível, né? Caiu para a França no Mundial Sub-17, mas isso não quer dizer muita coisa, porque o Senegal vem desenvolvendo muito seus jogadores. E eu sempre falo uma coisa, quando a gente fala de Senegal, é importante a gente falar que é uma geração que vem formando muito bons meio-campistas, entre ele, Lamine Camara. Para mim, esse jogador é um jogador que tá longe de bater o teto, e eu vou falar, cara, Lamine Camara é o jogador geracional dessa geração dos últimos anos que vem sendo formado em Senegal. Não é um atacante que vem sendo formado, que vai ser necessariamente geracional nesse primeiro momento em Senegal. É sim Lamine Camara, jogador do Metz, melhor jogador da Copa Africana Sub-20 no último ano, um jogador que, cara, vem se adaptando muito bem ao Metz da França, né, que é um parceiro ali da Generation Foot, a principal academia de formação de Senegal. Tem um vídeo aqui falando sobre a academia que revelou Sadio Mané e que revela os principais talentos de Senegal. Então, Lamine Camara é um jogador para ficar muito de olho nessa Copa Africana das Nações, porque certamente é um jogador que vai dar 1 ou 2 temporadas estará no melhor nível de futebol possível, numa liga como Premier League, muito possivelmente. E fora o Lamine Camara, evidentemente que a gente tem outros jogadores geracionais mais velhos, mas não menos importantes de Senegal, que é o Crépin Diatta, é o Idrissa Gueye, né, que tá batendo o teto de idade também na seleção de Senegal, um jogador lendário, né, o Nampalys Mendy também, o Pape Gueye voltando a jogar por Senegal, né, após até problemas que ele teve aí administrativos no Olympique de Marseille, ficou meses e meses sem jogar, se não me engano foi alguma coisa relacionada a doping, tenho quase certeza que é isso, e voltou a jogar aí recentemente só, um mês antes agora pelo Olympique de Marseille, e o Pape Gueye talvez seja esse jogador que até seja titular nesse meio de campo de Senegal aí, ou bastante utilizado como 12º jogador do sistema de meio de campo de Senegal, até chuto que seja titular de Senegal, pelo menos, ou na primeira rodada ou na segunda rodada. E aí, cara, tem esse jogador que eu gosto muito, né? Que é o Pape Sarr, né? O Pape Matar Sarr, que para mim vem sendo um dos grandes meio-campistas da Premier League, jogando pelo Tottenham, tá? Cara, sério, o Pape Matar Sarr pra mim e aí eu volto a falar, né? Olha que geração maravilhosa que o Senegal vem formando de meio-campistas. Longe daquele estereótipo que continente africano e futebol africano você tem que formar atacante. Não, o Senegal vem formando jogadores na defesa e principalmente jogadores meio-campistas, jogadores cerebrais. E Pape Matar Sarr, pra mim, dentre todos esses meio-campistas, o melhor jogador dessa seleção aí de melhor momento e um dos melhores meio-campistas da Europa nessa metade de temporada europeia, um dos melhores meio-campistas aí da Premier League, jogando pelo Tottenham no primeiro semestre. E além do Pape Matar Sarr, se a gente for dar uma olhada, por exemplo, no sistema ofensivo, a gente vai encontrar um sistema ofensivo, evidentemente, com o Sadio Mané, o Abdallah Sima, que vem fazendo uma temporada muito boa pelo Rangers da Escócia, o Boulaye Dia tá aqui, mas o Boulaye Dia, ele foi convocado lesionado, e agora ele foi, há uns dias atrás, ele saiu dessa lista, tá? O Boulaye Dia não vai jogar a Copa Africana das Nações, vai voltar aí pro Salernitana para seguir o seu tratamento, e quem jogará no lugar dele será Bamba Dieng. Bamba Dieng, que já disputou a última Copa Africana, foi campeão por Senegal também, vem jogando no futebol francês, e é um jogador que tem um estilo de jogo diferente do Boulaye Dia. O Boulaye Dia é um jogador mais de área, e o Bamba Dieng é um jogador mais de lado, de velocidade ali pelos lados de campo, então vai ganhar aí nesse quesito a seleção de Senegal. Por outro lado, a gente tem essa seleção de Senegal com o Wilman Ndiaye, também muito bom jogador também, tá? Faz aquele sistema ali de criação, pode ser um jogador que de chegada mais na área, um meio-campista mais central, mas com chegada dentro da área ali, pode ajudar o Sadio Mané nessas trocas de posições ali no momento ofensivo, de troca, de atacar de Senegal. E aí a gente tem o Ismail Assar, que é o jogador que normalmente atua pelo lado direito de ataque, ali já é bem conhecido da galera. O Diallo também, um jogador que eu gosto muito também. E aí o Nicolas Jackson, né, que já é também mais conhecido da galera. Tem um vídeo aqui falando sobre o Nicolas Jackson em termos táticos e a importância do Nicolas Jackson para o sistema ofensivo dos seus clubes, como o Chelsea. O Nicolas Jackson tem que parar de perder gol um pouco, mas ele cria muitas chances e ele sabe muito bem ocupar os espaços no momento ofensivo do Chelsea e de Senegal. Então, cara, Senegal tem nas suas mãos, ali você tem nas suas mãos um elenco com uma variabilidade tática incrível, desde os meio-campistas até os atacantes, podendo jogar com o Abdallah Sima como um 9, um jogador mais fincado na área, com um pouco mais de mobilidade, ou jogando, por exemplo, com um Ndiaye como um falso 9, ou quem sabe até mesmo olhando aqui a lista, jogando como Nicolas Jackson, né? O Nicolas Jackson normalmente pode fazer e deve fazer essa função de um falso 9, digamos assim,
quase como um ponta de lança, só que essa parte do ponta de lança normalmente é uma figura mais vista no Sadio Mané, né? Que é o coringa desse ataque, joga mais pro lado esquerdo, mas pode fazer um falso 9. E aí, cara, um sistema ofensivo com Sadio Mané e a sua variabilidade tática durante o jogo, e Nicolas Jackson e a sua variabilidade tática de movimentação durante o jogo, vai dar algo muito bom. E, cara, é isso. As 5 seleções que a gente mapeou aqui. Primeira, Senegal, a grande favorita. Marrocos, logo atrás. Costa do Marfim, a anfitriã. Quarta colocada, o Egito de Mohamed Salah. E o quinto colocada, a Argélia de Jamel Belmadi, tentando buscar a reconquista da Copa Africana. Cara, eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa lista? Vocês acham que serve essa lista que eu citei, se tá na ordem certa, o que pode ser o diferencial de cada seleção? Eu peço para você sempre, cara, deixa o like, cara, se você chegar aqui, mano, deixa o like para ajudar o nosso conteúdo, se inscreve e, cara, por favor, compartilha esse vídeo para mais pessoas. Pô, eu queria alguém que falasse sobre futebol africano, eu não encontrei um material. Aí vocês vão chegar e vão mandar. Tá aqui, meu filho, tá aqui, minha filha. Aqui, ó. Esse malucão aqui fez um guia da Copa Africana das Nações no YouTube. Esse cara é maluco. Tá? Então, esse maluco está soltando esse conteúdo para vocês sobre a parte 1 do Guia da Copa Africana das Nações, e depois desse vídeo, dependendo do momento que você está assistindo, terá a parte 2 do Guia, que são das seleções que podem surpreender na Copa Africana das Nações. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, compartilhem, deixem um like e sigam o Africamamba, tanto no TikTok, tanto no Instagram, tá? Instagram, todo dia a gente solta novos conteúdos lá, Africamamba Oficial, e também no TikTok vou soltar um pouco mais de vídeos durante essa Copa Africana das Nações, tá bom? Tamo junto, eu espero vocês no próximo vídeo e fé!